qual o contexto da Revolução Russa, né? Então, ele acontece simultaneamente à Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Primeiro tem que entender que a Itália, né, e a Rússia e outros países, eles tiveram o que a gente chama de centralização tardia. Então, alguns países eles se unificaram, né, de forma tardiamente. E um desses países foi a Rússia, certo? Então, por isso que, mesmo estando na Primeira Guerra Mundial, você vai ter ali alguns países, né, a gente viu isso no capítulo anteriores, com um processo de imperialismo tardio. E aí gera um conflito que também foi um dos motivos da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, dentro do contexto russo, você vai ter essa dinastia Romanov, como último rei o Nicolau II. Aí você tem, se vocês quiserem assistir, tem até um mito, né, um conto de fada que é a Anastácia, né, tem um filme de animação da Fox, vocês podem assistir. E aí você vai terminar um período monárquico, que é a dinastia Romanov, e vai trocar por um sistema ideológico que foi pensado anteriormente, né, por Karl Marx. Então você vai ter aí uma mudança de uma ideologia, e lembrar que essa ideologia que vai fazer parte agora da Rússia não é a ideologia dominante, que seria, no caso, o capitalismo. Então você vai ter aí uma nova proposta, uma nova forma de pensar o mundo e de pensar o Estado, certo? E as relações comerciais. Então vai ser um momento de grandes transformações políticas e sociais. Então, certo? Então, vamos entender primeiramente aí o contexto dessa Rússia czarista, certo? Dessa dinastia Romanov, ok? Então, primeiramente tem que entender que a Rússia, se for comparar ali, lembrar do 8º ano, certo? Lá da Revolução Industrial. Então, lembrar que, se for fazer o comparativo entre a Inglaterra e a Rússia, se for numa visão industrial, a Rússia estava muito atrasada de forma industrial, certo? Então a Rússia ela vai ter uma que a gente chama de industrialização tardia, ok? E aí outro fato também é que além dela ter ainda uma característica rural, ela vai ter o seu povo na miséria. Então os reis, né, podemos citar o Alexandre II e o próprio Nicolau, certo? Eles, mesmo tentando, principalmente o Alexandre II, tentando fazer algumas reformas, né, como no caso ele queria acabar com o trabalho servil. Professor, como assim trabalho servil? Cara, lembra lá do feudalismo. Claro que não eram a mesma coisa. Mas se a gente for usar como parâmetro, o trabalho servil russo seria similar à época do feudalismo, certo? Então, o Nicolau II, quando entrou na Segunda Guerra Mundial, quando entrou na Primeira Guerra Mundial, a Rússia, ela era miserável. Então, primeiro, ela vai ter condições de trabalho péssimas e também vai o povo passar fome. Então, você tem um contexto aí de crise econômica e social. E aí você vai ter o terceiro elemento, certo? Para você ter a queda da dinastia Romanov. As dinastias não conseguiram melhorar a vida da população. Então você tem o quê? Não tem trabalho. O que tem é um trabalho que explora você ao máximo na sua dignidade. Segundo, você passa fome. E terceiro, mesmo estando nessas condições, o rei decide entrar em guerra. Certo? Então a gente tem que entender que tem esses três elementos aí. Certo? Então, um dos elementos também para ter a Revolução Russa, fora esses dois elementos, é o Nicolau ter decidido entrar na Primeira Guerra Mundial. E aí você tem, lembrar que toda crise ela não é feita apenas de um elemento. Ela vai ter vários. Certo? Então, de forma resumida, seriam esses três elementos que contextualiza esse momento russo. Trabalho servil, fome e Primeira Guerra Mundial. Então você vai ter aí uma monarquia absolutista. Então o rei mandava em tudo sozinho. Certo? Ele mandava em tudo. Então o que acontece? Só que em todo o processo, em toda monarquia absolutista, nesse caso da Rússia, você vai ter oposições, você vai ter revoltas que acompanharam todos os czares. Ok? Então você vai ter aí, primeiro entender o seguinte, você vai ter na Rússia um contraste tremendo entre a galera rica, a elite, que era muito vinculada à dinastia Romanov, certo? Que ela é a dinastia agrária,
e era cheio de privilégio. E você vai ter, como eu falei no vídeo passado, uma galera na penúria, né? Quase toda a população na penúria e na pobreza. Então, nesse contexto, você vai ter revoltas e formações de grupos opositores a esse tipo de governo. E aí, qual era a principal, certo, pauta desses grupos? A principal pauta desses grupos era a derrubada do governo dos czares, ok? E aí, por quê? Porque aí, na ideia deles, você vai ter uma modificação desse sistema de penúria, certo? Então, aí, por conta das ideias de Karl Marx, você vai ter, posteriormente, a formação de partidos políticos de ideias marxistas. Então, essa oposição à dinastia Romanov se consolida, e aí, 3 partidos vão se destacar nesse processo. Temos o Partido Populista, certo? O Partido Constitucional Democrata e o Partido Operário Social Democrata Russo. Partido Populista tem 2 pautas principais: o socialismo agrário e a inclusão do regime democrático na Rússia. O Partido Constitucional Democrata, ele terá como objetivo criar um regime constitucional e parlamentarista, certo? Então ele tem como, então o que seria o parlamento? Então você teria a formação do parlamento, certo? E a formação do eleição do primeiro-ministro. Quando tem formato parlamentarista, então seria quem vai governar o país é através de uma eleição indireta. Você elege os deputados, se for só uma câmara, mas se for uma câmara bicameral, você elege Senado e deputados, e aí essas câmaras elegem o primeiro-ministro que vai governar o país. Que vai ser protagonista nesse processo é o Partido Operário Social Democrata Russo, que eles tinham como pauta e objetivo a adesão ao socialismo. Vai entender que existe, dentro da ideia de materialismo histórico, um processo de fase da sociedade. Então você vai ter o capitalismo, você vai ter o socialismo e você vai ter o comunismo. Então, nesse sentido, dentro do Partido Operário Social Democrata Russo, você vai ter também divergências de como é que esse socialismo vai ser implantado na Rússia. Então, em 1903, teremos o Congresso de Unificação das Pautas, certo? E aí, existe uma cisão. Então, o Partido Operário Social Democrata Russo, ele vai ter uma cisão e se divide em mencheviques e bolcheviques. Seu livro traz aí, né, que o termo menchevique, na página 39, significa minoria em russo, e bolchevique significa maioria. Mas o que é importante a gente saber, certo? Que os mencheviques, ele entendia que é necessário ter uma revolução burguesa, seguindo o que Marx pensava. Eu precisava ter, certo? Já os bolcheviques, eles queriam forçar, certo, os rumos dos acontecimentos, certo? Então, nesse ponto, os bolcheviques, eles pensavam que era necessário você forçar essa mudança. Por que eu preciso esperar primeiro ter o capitalismo para ter o socialismo? Por que eu não posso pular essa etapa? Então, os mencheviques têm uma visão, podemos chamar de mais conservadora, para ter as etapas bem encadeadas. Já os bolcheviques não. Eles queriam ter uma revolução socialista. Então, e aí perceba o seguinte, o que é importante a gente aqui analisar. O povo passando fome, a burguesia lá, ligada aos Romanovs, mandando e tendo vários privilégios, aí você tem um discurso que vai trazer para aquele cidadão lá da Rússia uma mudança radical da vida dele. Então perceba que também essa proposta de radicalização de revolução é fruto do próprio momento. E também perceba que a Revolução Russa, ela tem vários aspectos. Eu não posso analisar que a única pauta e a única proposta era dos bolcheviques. Então a gente percebe aqui que temos uma proposta do Partido Populista, uma proposta do Partido Constitucional e duas propostas dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Então a gente não pode compreender a Revolução Russa de forma simplista. Entender que essa proposta da Revolução Social Radical foi a predominante. Mas que, claro, que existiu ideias de como fazer isso
de diversas formas, beleza? Abaixo desse formulário eu vou colocar outro vídeo que vai ser correspondente à página 42 e 43. E para encerrar, nós teremos outra tarefa, certo? Que equivale à página 43, ok? E aí na próxima aula, na segunda-feira, a gente já aborda a Revolução Russa em si. Então essas duas aulas, elas são uma introdução às motivações para que acontecesse a Revolução Russa, certo? Vamos lá então. O que acontece? Em 1904, antes da Primeira Guerra Mundial, você vai ter aí esse conflito entre a Rússia e o Japão, que a motivação era o território da Manchúria. A Rússia perde essa batalha, certo? Porque a Rússia queria ter um acesso melhor ao Oceano Pacífico, ok? E aí o Japão sai vitorioso dessa batalha. E aí, em 1905, por conta dessa derrota, dessa guerra russo-nipônica, aí lembra lá, né? Você tem que lembrar que a Rússia está em convulsão social. Então, as crises se sucedem, certo? Então, o rei Nicolau, ele, ao mesmo tempo, ele tem uma visão imperialista, então ele quer conquistar novos territórios, mas ele não consegue administrar, fazer reformas sociais internas. Então ele tem esse conflito. Então ele perde essa guerra e aí ele aprofunda a crise russa. E aí, em 1905, as pessoas vão protestar. Lembrar que nesse contexto chamado de Domingo Sangrento, numa posição altamente violenta, o governo russo mata muitas pessoas. O seu livro aqui, ele registra que serão essa decisão de confrontar esse manifestante aprofunda mais a crise ainda na Rússia. Então você vai ter aí algumas consequências. Então, a dinastia Romanov, ela enfrenta essas manifestações e aí tem uma consequência pior. Porque você vai ter greves gerais, já estamos na página 41, certo? Greves gerais, teremos insurreições. E aí é formado um conselho de trabalhadores que terá como objetivo, certo, a melhoria da vida, do trabalho e da qualidade de vida dos russos, que vai ser chamado de os sovietes. E aí a formação dos sovietes, desse conselho de trabalhadores, vai reformar para que haja essa formação dessa Revolução Russa e essa pauta seja predominante. Então perceba, você vai ter uma crise social profunda, que aí o fim da picada está por vir, certo? E aí, nesse ponto, você vai ter uma greve geral, mas aí o Nicolau cede. Em 1906, o Nicolau II ele tenta fazer certas reformas administrativas para poder essas pautas serem atendidas. Então, primeiro, ele cria uma constituição. Por quê? Porque ele era antes de uma monarquia. A Duma, que vai ser o parlamento russo. Só que o parlamento não era ocupado pela predominância de trabalhadores, era pela elite. Então ele cria um ambiente onde existe certa participação, só que ainda quem vai ocupar essas cadeiras do parlamento, desse congresso russo, serão os parlamentares que é a favor do imperador, do Nicolau. Então é quando a Rússia, nessa profunda crise social que se arrasta há anos, o Nicolau decide entrar na Primeira Guerra Mundial em 14. E aí você percebe que você vai ter todos os ingredientes para ter uma revolução. Então vamos resumir o seguinte, certo? Primeiro ponto. A Rússia, ela participou, certo, da Grande Guerra, com um exército mal equipado e um exército despreparado. A Rússia, ela vai participar junto aí ao lado da França e da Inglaterra. Vocês lembram qual era? É bom dar aí uma revisada, certo? Então o que acontece? Ela vai ter um exército mal equipado, mal preparado. Em certa fase da Segunda Guerra Mundial, o próprio czar, Nicolau II, ele assume, né, para poder mostrar força política, ele assume o exército. Só que aí, o czar, Nicolau II, ele convocou as forças produtivas para lutar na guerra. Então, foi convocado de forma obrigatória para participar da guerra. Então, você tem uma situação de que a guerra, ela agravou a crise, certo? Por quê? Porque você teve um aumento dos gastos,
porque você tem que gastar para fazer uma guerra. Você vai ter um agravamento dos problemas internos. A Rússia sofreu várias derrotas, vários russos morreram. Aí, para piorar, teve um inverno rigoroso, que afetou ainda mais a crise de abastecimento interno da Rússia. Então, aí, grupos opositores pediram a abdicação do Nicolau II. Por quê? Você já tem uma crise interna, que dura anos e tal, e décadas, e aí você vai para a guerra para ter mais gastos, para você agravar a crise interna. Então aí você tem o fim da crise, que é o quê? O Nicolau querendo mostrar força e poder mediante a sua nação, e ao invés dele sair ganhando nessa, ele aprofunda a crise de abastecimento e a crise de miséria e fome da Rússia, e essa crise aprofundada ainda com um evento natural que é o inverno russo. Então, galera, foi boa, estudem.